O Papo Saudável começa de um jeito diferente. Estamos no mês de julho, o mês das férias. E os nossos apresentadores, Rogéria Baioca e Eudécio Melo, já saíram de férias, afinal eles merecem curtir esse momento, não é mesmo? Depois de muito trabalho. Muito prazer, eu sou o Gabriel Felipe e a gente vai acompanhar agora os assuntos que foram destaques aqui no programa Papo Saudável. E para começar, a gente vai falar sobre cigarros eletrônicos e estilo de vida masculino. Será que os homens têm cuidado da aparência? Será que eles estão cada vez mais preocupados com o modo de se vestir e com o seu estilo de vida no dia a dia? Você confere agora. Estamos de volta e agora com o Dr. Vinícius Oliveira. Ele é ginecologista, mestre em reprodução humana, também professor da PUC. Mas nós vamos falar de ginecologia? Não, gente, nós não trouxemos o Vinícius aqui para falar do trabalho dele. Nós vamos falar de como ele vem mudado a vida dele, do lifestyle dele, né? De um médico que saiu da sua zona de conforto e além da medicina, da ginecologia, ele faz muito mais coisas. Então, como esse mês está dedicado a você, homem que está em casa, então foca nesse doutor Vinícius, que eu tenho certeza que você também vai mudar o seu lifestyle. Seja bem-vindo, viu, Vinícius? Obrigado pelo convite, satisfação estar aqui com vocês. Falar um pouco nesse Novembro Azul que é tão importante, né? Com certeza. E falar um pouquinho sobre a minha rotina, meu dia a dia, o que mudou na minha vida nos últimos anos. E você pode, né, até começar a falar do seu lifestyle, né? O que te motivou a mudar esse lifestyle? Pois é, então, eu sempre gostei de fazer atividade física, mesmo com a correria do trabalho, a rotina pesada do trabalho, mas eu sempre gostei de ter um tempo para fazer atividade física. Mas também com essa questão de às vezes não achar muito tempo para poder fazer essa atividade física, focado muito no trabalho, eu acabei me afastando um pouco. Mas depois dos 40 anos eu achei que sentia a necessidade de focar um pouco também no meu bem-estar, na minha saúde física, na minha saúde mental. E aí foi que eu comecei a entender que eu precisava de alguma forma virar a chave para poder ter mais saúde, fazer alguma coisa que realmente me desse uma sensação de prazer e que aliasse saúde e bem-estar. E aí foi quando eu realmente procurei a ajuda de um colega especialista para poder me orientar com relação à suplementação. Quando você faz atividade física, você precisa de um certo suporte, né, para poder conseguir ter um rendimento bom naquilo que você se propõe a fazer, seja em qualquer modalidade esportiva, né? Seja para quem vai fazer musculação, para quem vai fazer um tênis, o beach tennis está tão na moda agora, né? Nossa senhora, todo mundo agora faz beach tennis. E aí foi quando eu procurei ajuda e aí realmente comecei a me dedicar mais e mudei um pouco a minha alimentação também, para poder, de certa forma, me dar mais estrutura para poder conseguir fazer atividade física. Como que você vê esse homem moderno hoje? Porque a evolução feminina, ela vem acontecendo, passos largos, né? E isso gera alguns questionamentos, né? Para o homem. Como que você vê esse novo homem? Não só o novo homem Vinícius, o novo homem... Eu acho que os tempos mudam, os conceitos também mudam e eu acho que a gente tem que estar acompanhando. Eu acho que a gente que tem filhos, né, que de certa forma a gente é influenciador também, né, de pacientes. Então eu acho que a gente tem um papel, uma responsabilidade aí também de estar trazendo o que é moderno, né, o que é legal, claro que é aquilo que realmente vai acrescentar na vida do homem, da família. E eu tentei acompanhar essas mudanças assim. Então eu acho que a geração dos meus pais era uma geração que foi criada para
ter os filhos, e aí depois chegava uma fase, ser o provedor, e eu entendo que não, que essa geração nova dos filhos que a gente está criando, também a gente está criando esses filhos para que tenham uma visão mais moderna das coisas, né? Então eu tentei acompanhar isso. Eu acho que é nosso papel realmente conduzir os nossos filhos também para estarem preparados para essa modernidade. Então eu acho que eu consegui alinhar bem, assim. É engraçado que eu acho que acaba influenciando de certa forma mesmo. As pessoas perguntam: nossa, mas você está tão bem, o que você está fazendo? Gera uma curiosidade, né, das pessoas. As pessoas perguntam: mas você está tão bem, o que você fez? Como que você conseguiu aliar, né? Ô Vinícius, eu confesso para você que quando nós fizemos a entrevista e eu soube da sua história, você narrou o seu horário rigoroso com a academia, seus exercícios, né? É inevitável você falar: para aí, o que eu estou fazendo? Como é que eu estou lidando? Você para pensar, para pensar. Isso. Poxa, o cara está tão bem. E eu confesso para você que, né, você realmente fez parte, né, um start, não é, eu já estava no processo, mas acelerou o processo de autocuidado, né, de ter um cuidado maior fisicamente, e é incrível o rejuvenescimento, como ele acontece a partir do momento em que você passa a praticar realmente o exercício de rotina, a mudança de mente. E é de dentro para fora, né? De dentro, isso. E sem dúvida alguma você foi uma das inspirações aí desse novo momento. Eu acho legal isso, assim, eu acho que é uma mudança, assim, uma virada de chave mesmo, né? Que a certa hora da vida a gente precisa fazer isso, né? Porque eu sempre digo assim, o resultado estético, ele vem naturalmente, né? Mas a busca da gente é por ter saúde e ter bem-estar e tal. Então, mas o resultado estético vem. Acabou tendo uma abordagem assim, as pessoas começaram a me procurar: vamos fazer uma participação para modelar, mas não é a minha área isso e tal. E foi engraçado, foi divertido ter participado. Meus filhos curtiram e acabei fazendo uma campanha. É bacana se desenvolver em algo que não é tão comum pra gente, não é? Então, eu acho que a gente tem que sair fora da caixinha um pouco mesmo, né, e tentar outras oportunidades e ver o que a gente consegue. Vinícius, e nesse processo do seu trabalho de reprodução humana, muitas vezes precisa-se de estar junto, né, inúmeras vezes na clínica. Esses pais, como é que tem sido, como você vê o empenho do pai no processo de reprodução, o companheirismo, a participação? Ele vai ali voluntariamente, ele vai porque a esposa quer que ele vá? Como é que você vê isso na sua clínica? Eu acho que os homens começaram a perceber assim, a importância de estar acompanhando, né, a mulher na consulta. Eu acho que isso mudou um pouco, veio mudando ao longo dos anos, e hoje eu percebo uma participação muito maior do homem no processo todo, já na primeira consulta, depois no acompanhamento durante o processo do tratamento mesmo, porque é um processo desgastante, né? Acaba exigindo mais da mulher, mas ela precisa ter suporte do companheiro, né? Então eu acho que os homens têm percebido isso, né? Da importância de estar junto. Exatamente. E vocês conversam sobre isso no consultório? É um assunto que surge no consultório com as famílias? Assim, sempre tem esse questionamento, e eu sempre falo: olha, a dificuldade para engravidar, a infertilidade é do casal, não é? Não é só um problema da mulher, a gente tem fatores masculinos e mesmo... Não, e a gente sempre pensa, né, primeiro, assim, né, nessa questão do estereótipo masculino, o homem nunca pensa, às vezes, que o problema tá com ele, né? Sempre assim, não vai testar você, porque às vezes tá com você o problema. E é uma coisa que pode acontecer com os dois. No nosso caso aconteceu isso. Nós perdemos as 2 primeiras gestações, né, 2 gravidez da minha esposa no 2º mês. Aí no 3º, aí foi feito um levantamento, o problema estava em mim, era um parasita que havia em mim, que permitia fecundar, mas no 2º mês, no 2º e 3º, e isso aconteceu algumas vezes. Então, diagnosticado, fez o tratamento,
E a coisa aconteceu. Então, Era no homem. Eu acho que tem que ter esse E companheirismo não é uma culpa, mesmo. né? A gente se sente Não, culpado, exato. isso acontece, gente, não é uma culpa, né? Claro, eu acho que o casal tem que levar isso junto, assim. Eu acho que é um apoiando o outro, né? Mas eu acho que o homem hoje despertou mais por essa preocupação de estar acompanhando a mulher. Eu acho que isso mudou realmente nos últimos anos. Ai, que coisa boa. Eu gostei muito quando você falou do médico influenciador, porque nós, médicos, sempre fomos influenciadores dos pacientes, mas a gente nunca teve muito essa percepção. E viver saúde, mostrar para as pessoas que a gente também leva uma vida saudável, eu acho que faz toda a diferença. Porque antigamente o que acontecia? Não, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E essa cultura no nosso meio tem mudado. E a gente mostrar para as pessoas a gama de profissionais que a gente tem no mercado, que trabalham com saúde, mas também vivenciam essa saúde no seu dia a dia. Porque às vezes eu falo para os pacientes, por exemplo, é difícil você acordar cedo para trabalhar, ter uma rotina exaustiva de trabalho, como é o de um profissional da área da saúde, e mesmo assim cuidar da sua alimentação, fazer sua marmitinha, igual eu vejo lá, você leva sua marmitinha, com tudo organizado, tem a maior organização, né? Então, assim, você se dedica à sua saúde. E eu falo isso muito para os pacientes, gente, ser saudável, ser fitness é difícil. É exaustivo, mas ser doente é muito mais. Então, não queira ser doente, porque daí você tem que frequentar mais o consultório médico, você tem que tomar mais remédios, você tem que fazer mais exames, você vai passar menos tempo fazendo aquilo que você gosta, ou saindo, ou viajando, ou estando com a sua família. Então, você que está em casa, pensa nisso. É difícil ser saudável? Gente, é muito difícil ser saudável, né? É uma escolha que você faz todos os dias. A cama chama a gente para ficar lá também. A cama não te chama para ficar lá? Economia de energia, né? Não é? Isso é uma economia de energia. Ficar A tendência aqui, natural é melhor. de reservar energia para gastar não sabe lá quando, né? Sim, a gente tem que pensar nessas coisas, né? E como influenciador, qual é a imagem que você passa no seu consultório? Qual é a imagem sua que você quer passar para os seus pacientes? E se nesse processo de mudança de mentalidade, mudança de rotina, né, mudança no seu lifestyle, se teve alguém que te ajudou nesse processo? Bom, eu tive lá atrás, quando eu senti a necessidade, eu procurei um especialista que trabalhasse com essa parte da performance esportiva mesmo. E eu sempre digo isso, a performance não é esportiva, não é para atleta. Ela é para quem gosta de fazer atividade física e precisa de um suporte, uma suplementação para poder conseguir fazer o seu dia a dia de treino e tudo. Eu comecei assim. E é interessante essa questão de como que as pessoas viram isso no consultório, né? Quando eu já tinha uma rede social que eu trazia um conteúdo muito de reprodução assistida, mas eu quis deixar na minha rede social também um pouco do meu dia a dia. Porque eu acho que é importante. Aproxima as pessoas do seu dia a dia. Porque eu achava que eu ter uma rede social mais privada, as pessoas iam achar que aquele era o Vinícius de uma vida dissociada do trabalho. E não é assim. A gente tem um trabalho. Não é um só. A gente é um só, né? É um só, na verdade. Não tem o Vinícius gineco, o Vinícius que malha, o Vinícius, né, pai de família. É o Vinícius que assim concilia tudo, né? Sim. Que busca os filhos na escola, que trabalha de manhã, trabalha à tarde e aí vai treinar todos os dias. Então eu quis trazer isso um pouco também para minha rede social, para as pessoas entenderem que é aquilo. A gente tem as dificuldades, os horários, o cansaço. E às vezes, muitas vezes, quando eu vou treinar, eu mostro o meu cansaço. Nossa, hoje eu estou cansado e tudo. Mas eu tento diariamente fazer uma atividade física. Final de semana eu mostro, final de semana a gente às vezes quer ficar mais tranquilo. Mesmo quando eu vou fazer alguma atividade, eu coloco, hoje eu consegui um tempo para sair para dar uma corrida no parque e tal. Porque eu acho que é isso, assim, as pessoas querem entender se é possível fazer isso, né? E aí no consultório eu sempre sou muito questionado. Nossa, você está tão bem. E eu sempre conto um pouquinho da minha história para poder inspirar, incentivar. Eu acho legal. Ô Vinícius, e uma curiosidade. Esse Vinícius de hoje, economicamente, profissionalmente, isso, de certa forma, você acha que houve um ganho? Porque com o passar do tempo você vai atendendo muitas pessoas e evidentemente muitas pessoas geram indicações e a gente vai enchendo a agenda cada vez mais. Sim. Mas
esse lado atleta, esse lado de boa aparência, esse lado de bem-estar, você acha que ele pode contribuir para uma agenda mais intensa do profissional, que ele possa passar mais credibilidade para os seus clientes? Eu acho que sim, mas eu acredito muito que a gente precisa ter prioridades. E durante muitos anos a minha prioridade era o meu consultório. Depois de uma certa idade eu comecei a entender que a prioridade para mim era também, além do meu consultório, da minha vida profissional, a minha vida familiar e o meu bem-estar. E aí eu comecei a diminuir um pouco aquilo que eu achava que só ia me desgastar. Então, eu acho que profissionalmente, para mim foi muito positivo. Assim, eu também consegui aliar a atividade física, porque eu consegui, de certa forma, me organizar para eu poder me dedicar para o consultório, mas também me dedicar para a família e pro meu dia a dia mesmo. Porque é importante assim, né? Pra você, né? Eu acho que tem fases, né? Assim, e a gente vai ganhando uma certa... A idade, ela traz o desgaste todo, mas... Traz os benefícios. Traz os benefícios, né? Assim, da maturidade, né? Da gente entender o que é prioridade, o que não é. O que você pode focar, né? A gente começa a ter mais... Se a gente tivesse essa maturidade lá atrás, com 25, 30 anos, né? Nossa, mas não ia prestar, não. Aí não ia prestar esse negócio. Muita coisa interessante. Com certeza. E é bacana você falar isso, porque assim, as pessoas te perguntam o que você está fazendo, mas eu tenho certeza que as pessoas não querem passar pelo processo. Porque, infelizmente, o ser humano, ele quer o benefício, mas sem passar pelo sacrifício. Então, esse sacrifício diário que você tem, que se torna prazeroso frente a todo o bem-estar que você está tendo, muitas vezes as pessoas não querem pagar por isso, né? Pagar no sentido de vivenciar, de passar mesmo pelo processo, né? Agora nós falamos um pouco do Vinícius Gineco, do Vinícius Seu Lifestyle. Me conta aqui, como é que tá esse Vinícius, pai de adolescente, porque a Ana tá aí, uma gata, tá linda, e daqui a pouco vai chegar aí o primeiro marmanjo pra falar assim, e aí, tio, como é que vai ser esse negócio? Você tá preparado pra isso? Não, eu tô me preparando. Na verdade, não. Mas eu tô me preparando pra isso. Eu acho que a melhor forma de fazer isso é ficando mais próximo dela, né? Sim. Eu tento ficar o mais próximo dela, quero saber tudo que tá acontecendo. Eu sempre busco os meninos na escola, então no caminho para casa eu fico sempre conversando, quero saber de tudo e quero participar mesmo do dia a dia deles, como é que foi o final de semana, o que conversar com os amigos. Eu acho que a melhor forma é a gente ser amigo. Eu acho que naturalmente isso vai acontecer. Eu falo para ela... É bom acontecer, né? A gente só tem que estar preparado para isso, João Pedro, quando isso acontecer, meu filho, acho que eu não vou estar muito bem, não. Não, e a diferença não, eles têm a mesma idade, né? 13 anos? 13 anos, 13. A Ana tá com 13 anos agora. Nossa, Senhor, eu tô passando por esse processo também, não é fácil não, o coração até dói. Mas eu acho que é isso, a gente tem que se preparar sendo amigo e eu acho que ela vai querer que eu seja o mais próximo dela também, né? Mas preparado então não tô, né? Sabe que isso faz toda a diferença, sabe? Eu e meu pai, eu sou a única filha, eu tenho 2 irmãos. E o meu universo é muito masculino, porque ser vascular é um meio muito masculino, agora que tá aumentando mais a quantidade de mulheres. E eu tenho 2 filhos, eu não tenho mulher em casa, né? E assim, meu pai sempre esteve muito próximo de mim. E a primeira pessoa que me pegou, assim, embaixo, conversando com o suposto namorado, foi meu pai, entendeu? E foi muito bacana o jeito que ele abordou, sabe? Ele falou assim, olha, minha filha, não vai ficar no portão, né? Não é legal. Traz o rapaz pra ficar aqui em casa. E assim, meu pai e minha mãe nisso, eles sempre foram muito espertos, porque eles sempre trouxeram os nossos amigos, né? E as namoradas dos meus irmãos e os meus também, pra perto deles, entendeu? Pra ficar debaixo da asa. Eu acho que isso é uma excelente dica que a gente tem pra dar pra quem tá passando por isso agora. Em vez de você afugentar o pobre coitado que tá indo lá assediar sua filha e a pobre coitado tá indo assediar o seu filho, viu? Do lado do João Pedro. Você vai ser muito bem recebida, minha querida, em casa. Eu tenho certeza disso. Eu brinco sempre, porque estão na fase de não querer que a gente
chega na escola para pegar, né? Tem que parar um pouquinho antes o carro. Você vai pro shopping, não é legal você ficar andando de mão dada igual eu andava. Achava que eu ia ter a menininha para andar de mão dada comigo sempre. Gente, que dor, coração me dá isso. Mas eu acho bom, eu acho legal essa fase assim. Eu acho que é isso, ser o mais amigo dos E trocar filhos conversa, mesmo. né? Porque eles já têm a sua própria individualidade e eles já pensam com a própria cabeça, né? Então você vê que as ideias são deles, são diferentes, mas que tá tudo ok. Eu acho muito bom trocar ideia e saber o que eles estão pensando. Tem que dividir eles com o mundo, não tem jeito. Eles não nasceram para nós, né? A gente tem que preparar mesmo. Eles vieram e eles têm vida própria e a gente tem que desfrutar o máximo que a gente pode, né? Ter eles por perto. Mas as tiradas que a gente vê, as colocações deles, a gente só pode acompanhar, né? E orientar e dar vontade suporte, de engarrafar, dar apoio. né? Dá vontade. Dá vontade de engarrafar. A gente aprende tanto, né? Eu acho que a gente aprende muito, assim, com essa geração, né? Dos nossos filhos, assim. Meus filhos não têm preconceito, né? São livres desses preconceitos, né, bobos, que às vezes a gente vem, né, já vem da sociedade, também, esses assim, estereótipos. E às vezes até da nossa criação, né, então a gente às vezes fica impressionado, assim, né, com a tranquilidade deles com relação a isso, com a liberdade que tem, né. Mas sempre isso exatamente como é fácil para eles, né. Participativo, né. Para eles parece que é tão fácil. De ter um centro familiar, né, um núcleo familiar que a família participa, que presente na vida de cada um. O crescimento é inevitável e desejável, né? E a maturidade e todas as relações. É uma delícia ver dia após dia na vida assim, todo ano, ao longo do ano, nós temos vários filhos dentro do mesmo ano, né? Cada fase dele, uau! Nossa, quanta mudança. É uma delícia desfrutar de tudo isso. Agora, Vinícius, pra gente finalizar esse quadro com você que já tá aqui sócio da nossa comunidade Papo Saudável, dê para os homens alguma dica de beleza que você faça. Você faz skincare? Não, skincare, não, assim, esse cuidado da pele, você diz assim, qual o cuidado que você tem para passar? Uma dica, assim, tirando a malhação, né, tirando a questão da alimentação, tem mais alguma coisa, assim, o pulo do gato, dá o pulo do gato para quem tá em casa, falando assim, meu Deus, quero ficar igual o Dr. Vinícius. Assim, essa questão da atividade física, eu acho que é uma coisa que, igual eu falei, a estética vem mesmo, né, eu tenho cuidado com a pele, sim, de um tempo para cá, é que eu comecei a me preocupar mais com isso, aí procurei um bom dermatologista para poder me orientar, então eu tenho cuidado de manhã, eu passo uma vitamina C no rosto, eu passo um fotoprotetor, que era uma coisa que eu não me preocupava. Ainda mais a gente que fica na luz, né, do centro cirúrgico, aquela luz simplesmente mancha muito o rosto da gente, tem que usar. Então eu tenho feito esse cuidado, que é um cuidado preventivo, na verdade, né, e eu tive que fazer um procedimento, porque quando eu perdi muita gordura, eu acabei perdendo um pouco no rosto, então eu fiz um pouquinho de preenchimento que eu tive que fazer, porque eu estava muito magro, né? Então eu acabei me rendendo, sim, ao dermatologista. Eu acho que isso é importante, a gente precisa... super importante falar eu acho que tem que tomar esse cuidado, sim, né? A gente tem um pouco de preconceito, mas eu vou mexer com isso. Né? A gente ficar... Eu tinha um pouco também, mas isso é bobagem. Acho que a gente tem que procurar estar bem. E com quem está do nosso lado, a gente precisa estar bem para quem está do nosso lado, né? Então eu acho que a dica é essa, assim, não deixar de procurar tudo que vai te trazer saúde, que vai te trazer um vigor físico, né? Eu acho que isso é bom a gente falar isso pro homem que tá em casa, que tem esse tabu, e já dando spoiler do nosso próximo programa. Então você também não pode perder o nosso próximo programa, porque nós vamos falar de skincare para os homens. Gente, esse mês tá demais, viu? Aguardem, homens! Nós estamos muito preparados para vocês. Vinícius, muito obrigado por você ter aberto, né? Falado da sua intimidade, falado dos seus cuidados. Muitas vezes é fácil, às vezes, por exemplo, eu tenho cuidado comigo, mas às vezes a gente não quer, fica inibido mesmo de falar sobre isso. Achei fantástico você falar sobre isso aqui para as pessoas, viu? E isso chama a atenção do homem que está em casa para esse cuidado e fala assim, bom, se ele faz, por que eu também não posso fazer, né? E acaba influenciando de uma forma positiva quem está em casa. Que bom, eu agradeço pelo convite, eu acho que é isso, a gente veio, de certa forma, a gente tem esse papel social, né, de
de tentar melhorar e de trazer recursos, opções que as pessoas precisam para poder estar bem, estar bem e fazer quem está à sua volta bem, né? Então, agradeço o convite, foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez e avisar para o pessoal, esse é um mês de prevenção mesmo, né? Contra o câncer de próstata. Acho tão importante a gente falar isso. Eu acho que o homem precisa estar atento com isso e com todos esses cuidados aí de prevenção. Muito obrigado, né? Olhando para você e vivenciando essa fase, a gente tem esse estereótipo, né, que o auge da beleza feminina, masculina, é por volta dos 20 anos de idade. Sim, recebe de graça, e se cuidar direitinho é mais fácil, mas é bem melhor aos 40, aos 50 anos se cuidar, porque você tem a estética, que aparentemente não teria mais e tem sim, né? E com a maturidade, essa, sem dúvida alguma, é bem melhor. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Tá? Obrigado, muito obrigado, gente. E é isso aí, gente. Ficamos por aqui com mais esse programa que eu tenho certeza que foi sensacional para vocês. Nós temos só a agradecer a vocês que são da comunidade Papo Saudável, que tem nos mandado direct, falando dos nossos looks de forma positiva, falando do programa, o tanto que vocês estão gostando do programa. Muito obrigada pelo carinho de vocês. A nossa equipe inteira agradece. Caso você não esteja nos seguindo, nos sigam, compartilhe com os amigos. No Instagram, programa.papo saudável. No YouTube, programa Papo Saudável. Até o nosso próximo programa. Fiquem com Deus. E aí, gostou? Interessante, né? Então não saia daí que no próximo bloco a gente traz um alerta para a sua saúde. Cigarros eletrônicos são o perigo da vez. Arroz com salsa? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Não é que dá certo? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz e feijão cristal. Pureza em forma de grãos. De volta com o Papo Saudável e a gente traz um alerta para a sua saúde. Aumentou o índice de pessoas com doenças pulmonares e um dos problemas são os cigarros eletrônicos. Confere essa entrevista da doutora Daniela Campos falando sobre este problema. Sejam bem-vindos ao programa Papo Saudável, sempre um programa agradável de conteúdo para você que nos acompanha, tanto em casa quanto nas redes sociais. Não sei se vocês se lembram, quem é um pouco mais antigo vai se lembrar, cigarro era sinônimo de status. Muitas pessoas, até da alta sociedade, fumavam porque trazia, assim, um ar de chique, status para essas pessoas. Com o passar do tempo, nós fomos vendo que isso não é bem assim. Então, trouxemos uma pneumologista, a doutora Daniela Campos, para falar um pouquinho sobre cigarro pra gente e também principalmente sobre o cigarro eletrônico, que vem assim adquirindo cada vez mais o gosto dos nossos adolescentes, infelizmente. Daniela, seja muito bem-vinda ao nosso programa Papo Saudável. É um prazer ter você aqui e falando de um assunto que tanto preocupa, né? Nós que somos da área da saúde, principalmente nós pais de adolescentes, inclusive. Eu agradeço o convite e é uma honra estar aqui, porque falar de um assunto tão sério, que tem afetado tanto a nossa sociedade, os nossos jovens. Então, obrigada pelo convite mesmo. Doutora, como a minha amiga já falou, o fato de sermos pais, de termos filhos, ter filhos adolescentes, né? Os meus ainda estão um pouquinho novos, vai demorar um pouquinho, mas chega lá. E da gente circular e ver tanto cigarro eletrônico, evidentemente que isso preocupa, porque na nossa adolescência era o cigarro, né? Era o cigarro clássico. Então criou-se a imagem de que o cigarro eletrônico não tem os malefícios de um cigarro comum, mas não sei por que razão os jovens acham que é elegante, né, o cigarro eletrônico. Então, a gente preocupa muito com isso e que prazer enorme ter você aqui com a gente para esclarecer a eles, né, se eles estão certos ou
se nós estamos certos. Na verdade, eu gostei da fala da Rogéria, quando ela começou a falar que na década de mais ou menos 1950 era chique, era elegante fumar. As propagandas eram as mais bem elaboradas, mais bem feitas. Voltou a fumar porque também ficou chique, né? Aquela vapor todo, ser aceito na sociedade. A indústria veio com a ideia de que é um vapor de água, que não precisa preocupar, que não tem nada ali dentro, e as adolescentes e as crianças compraram a ideia. Tanto é que chama VAP, né? Tanto chama VAP. Eles não falam cigarro eletrônico. A gente determinou o que chama DEFs, que é dispositivo eletrônico para fumar, então é uma sigla que se usa muito na área médica. Dia 9 de maio agora teve uma live onde as sociedades se uniram de pediatria, cardiologia, pneumologia e várias outras entidades, Conselho Federal de Medicina, para justamente alertar a população e nós para nos defender como sociedade, que eu não sei se vocês sabem que a indústria do tabaco, como ela é muito rica, muito forte, ela compra artista, pessoas da sociedade, assim como foi no passado, né? Pessoas que são influenciadoras, né? Inclusive influenciadores digitais, e né? Agora pra mostrar que isso é legal. Agora ficou mais difícil, porque naquela época, para você saber do mal, você tinha que ler jornal, agora não. Os blogueiros, os influencers vendem a ideia de que é só realmente um vapor de água, sendo que ali você tem metal pesado, várias substâncias que vão causar câncer, que vão dar mais problemas. Então, assim, e o cigarro ainda tem um problema, o cigarro eletrônico. Se a gente tiver aqui nós três e vocês não incomodarem com o cheirinho do meu morango, eu vou fumar e vocês vão falar, essência de morango, né, Dani? Nem tudo incomoda, certo, nem né? incomoda. Então, assim, aquela fumaça, a gente vai ter que ter leis e normas para proibir também ambiente fechado. Então, houve-se uma grande guerra na época com relação a gente fez muitos trabalhos, mostrando para a sociedade que causava câncer, enfisema pulmonar, infarto, AVCs, quer dizer, uma série de doenças relacionadas ao tabaco, e isso foi se quebrado. Porque como a indústria é muito, muito rica, ela vende agora para o jovem que não faz mal. É um vapor de água, é legal, e não é bem assim. Então, assim, com essa advenda disso, o que a gente tem visto? Muito mais problemas endoteliais, então a gente está vendo infartos, AVCs, muito mais precoce. Porque o indivíduo começava a fumar, você ia ver daqui, quando ele tivesse, sei lá, 50, 60 anos de idade. Agora não, a gente tem jovens doentes. Tanto que a gente tem artista colocando em rede social, outras doenças injúrias graves, levando a esses pacientes a pronto-socorro, a procurar assistência médica mais rápido. Então, deixa eu te perguntar, o cigarro eletrônico, ele faz tão mal quanto o cigarro convencional, ou ele faz mais mal que o cigarro convencional? É importante a gente pontuar isso, né? Então, os trabalhos mostram que ele pode causar mais mal do que o cigarro convencional. É que a indústria do tabaco, como esse cigarro, ele não tem monóxido de carbono, que é o seu, e nem tem as outras 8.000 substâncias, 4.000 substâncias, ele tem 80 já. Só que são substâncias com mais poderes carcinógenos. Então, pra gente, a gente tem visto que ele faz mais mal, já que ele é uma pandemia na pediatria. Seu filho de 13 anos de idade já tem tipo um pendrive no bolso, porque ele comprou na internet, ou um amiguinho vendeu, ou o próprio traficante está ali tentando vender mais para eles, dar de graça o primeiro, que aí ele vai ficar dependente, vai tentar juntar um dinheirinho para comprar o próximo, e não é um cigarro tão caro, é um cigarro barato, é um cigarro que você carrega na tomada, então ele dura um tempinho maior, e você vai só trocando os blisters que tem lá dentro. E assim, inclusive blister de maconha, né? Você pode colocar lá. Você pode colocar THC, cannabis, sim. Então blister de maconha você não sabe o que você está fumando. E para piorar um pouco mais, como ele não é legalizado no Brasil, você não sabe nem o que você está comprando. Então já teve gente que comprou coisa que explodiu, tinha resto de bicho ali dentro, tinha fungo. Então assim, como no Brasil a gente torce para não legalizar, a gente está numa campanha enorme com a Anvisa, mas também não pode legalizar, mas você tem que ter um controle maior, você tem que fiscalizar. Então, em qualquer banquinho hoje, você chegar nos locais, você compra. Imagina esse tanto de fungo, esse tanto de micro-organismo entrando dentro do pulmão da gente, o que não pode causar, não é mesmo? Não, e a própria... Aí quando você fala assim, beleza, mas o meu não tem maconha, não tem nicotina, porque eu que manipulo. Mesmo assim, existe a bateria com metal pesado, que vai levar a inflamação de endotélio. E você, como vascular, sabe disso, você tem lesão endotelial, você tem mais risco de infarto, pressão alta, frequência cardíaca aumentada. Ou seja, mesmo que ele não tenha nada lá dentro, que seja só um vapor de água, que é o que a indústria está vendendo para esses adolescentes que tem, vai causar lesão endotelial com risco maior de doenças graves. Doutora Daniela, e ela pode contribuir também para rinite, sinusite? Rinite, sinusite, bronquite, asma, enfisema pulmonar. Doenças periodontais também, né, no seu caso. Isso. Porque, na verdade, como você tem ali dentro cádmio, níquel, alumínio,
que são os metais pesados, e o propileno glicol, que é uma substância que é usada nos alimentos. Só que o que a indústria fez? Vamos colocar para dar sabor, mas a gente não sabe o que vai acontecer no pulmão da pessoa. Então, assim, como é uma coisa ilegal, principalmente no nosso país, no Brasil, a gente não tem muito trabalho. Os trabalhos são todos na Europa, nos Estados Unidos, que lá é legalizado. E eles viram grande tiro no pé que eles virem legalizar e meio que falar assim, você não quer mais usar o cigarro convencional? Vamos trocar pro vaporizador, pro cigarro eletrônico. E hoje em dia a gente viu o tiro no pé que a indústria, que nós médicos demos, a gente nunca orientou isso aqui no Brasil, mas fora, quem orientou trocar viu o grande mal que ele fez. Sem contar que é uma escala para cocaína, heroína, outras drogas. Então, por exemplo, o que a indústria fez? Não, a cocaína é mais difícil de você usar. Vamos fazer ela em forma de crack. Então, o crack, ele é muito pior, ele chega mais rápido no sistema nervoso central, assim como a nicotina. E vicia muito mais rápido. Uma curiosidade que a gente teve em descobrir agora é que existem sais de nicotina. O que é sais de nicotina? Você pega a nicotina, associa ela com ácido, e aí junto desse ácido, você consegue fazer com que esse sal ele fique mais saboroso. Então, por exemplo, tinha algumas pessoas que fumavam, e ele falava assim, não, mas tá irritando a minha garganta. Com o ácido agora, o ácido benzoico, você não tem mais esse problema de irritação na garganta, ficou suave fumar. E aí a quantidade de nicotina é maior. Você tem uma dependência maior. Então, vamos lá. Então, realmente, o cigarro eletrônico, ele causa mais mal do que o cigarro convencional. Ele tem um índice de causar doenças cardiovasculares muito maior também, até do que o cigarro convencional. E essa pessoa que faz uso do cigarro eletrônico, ou seja, do vape, ela é considerada hoje fumante? Porque é importante falar isso, né? Porque muitas vezes, sabe, Odécia, a pessoa fala assim, não, eu sou usuário de cigarro eletrônico, do vape, mas eu não sou fumante. É fumante. É fumante. E o novo slogan agora da campanha do CFM é cigarro eletrônico é cigarro. Então, a gente que está livre de ambientes, então, quando a gente vai na boate, a gente também não quer que aquela pessoa fume lá. É uma forma também de inibir, como aconteceu com as políticas de saúde pública com o cigarro. A gente só conseguiu reduzir o cigarro e a nossa geração é a geração que fuma menos, por conta que a gente não vê muito fumante. Então, o exemplo é uma coisa boa. Então, você chega num clube, não tem ninguém fumando. Você chega numa boate, não tem ninguém fumando. Ou, quando tem, a gente até assusta, né? Nossa, fulano fuma. Ou pra você fumar, você tem que andar lá no parque, nos parques, por exemplo, dos Estados Unidos. Pra você fumar, você tem que ir lá naquele lugar do mapa que pode fumar. Tem o ponto certo. E aí você fala assim, não, mas eu vou ter que ir lá até voltar, vai demorar. Então, isso também é uma política pública que faz sentido. Funciona. Então, por exemplo, nós estamos aqui numa reunião, eu tô fumando, e aí vocês não sentem o cheiro e não se incomodam, cada vez mais vai ter gente fumando em local fechado. Então, a gente que vê realmente que não pode fumar no local fechado, a gente não pode deixar que as pessoas usem cigarro eletrônico nesses locais. Doutora, eu acho que é um preço muito caro com a saúde de quem fuma, pelo simples status, que eu confesso que eu não sei, eu não entendo muito por que as pessoas fumam, né? Até hoje eu não sei, por parecer que é chique, por estar na vibe da turma, não sei como é que eles dizem isso, mas eu até hoje não vi um único benefício sequer, seja no cigarro comum, convencional, seja no cigarro eletrônico. E pelo que eu estou percebendo, pelo que você está nos dizendo, o risco para a saúde é infinitamente maior, né? Onde é que está a vantagem desse cigarro? Deixar a indústria do tabaco cada vez mais rica, que é o que ela quer. Patrocinada então, por ela. Na verdade, e ela patrocina agora Paris Saint-Germain. A indústria do cigarro é muito inteligente, né? Ela vai nos jovens a todo custo. Então, ela patrocina grandes jogadores de futebol, grandes artistas, vende a ideia que não faz mal. E aí, como a pessoa está ganhando muita grana ali por trás desses lobbies, acaba que ela fala, não, eu fumo já tem tanto tempo, não tenho nada. Então, assim, nos Estados Unidos, na época do Covid, acabou se confundindo um pouco o que era Covid, o que era relacionado ao cigarro eletrônico. Vocês lembram da doença o EVALI, que é uma injúria pulmonar aguda grave, e levou todos os jovens para UTI. Morreram demais, inclusive morreram muita gente aqui na nossa cidade por conta disso. E lá nos Estados Unidos foram mais ou menos 68 pessoas mortas entre 16 anos de idade e 20 anos, quer dizer, pessoas muito jovens. Então, por isso que a Sociedade de Pediatria se uniu à Sociedade de Pneumo e Cardiologia e o Conselho Federal de Medicina na luta para mostrar essa bandeira para os jovens assim, faz mal, causa dependência e você tá indo num buraco sem fundo. Porque igual você sugeriu, Rogério, ali é um passo para maconha, para cocaína, para heroína.
E como a nicotina chega muito rápido no cérebro, 6 segundos é muito pouco, gente. A gente começa a falar aqui, já foi 6 segundos. Então, toda droga inalada, assim como é o crack e a nicotina, quando você aspira e cai no sublingual, em 6 segundos está no cérebro. Então, eu tô aqui conversando com vocês, nossa, eu preciso sair para fumar um cigarro, nossa, tudo, né? Você entra para um cinema, o voo, você não faz voo longo, você não pode fumar dentro do voo. Então, essas conquistas que a gente teve de não poder fumar em voo, ambientes fechados, restaurantes, nós estamos perdendo com o cigarro eletrônico. Porque as pessoas fumam em restaurantes fechados, em bares, em boates, e como não tem uma legislação que a gente está brigando, não tem cheiro. E aí a indústria fala assim, não, eu não fiz propaganda para criança, eu fiz propaganda para adulto para ajudar ele a se livrar do cigarro convencional. Mentira! Você colocou mais de 80 mil substâncias. E você vai fazer algodão doce para quê? Se tem gosto de algodão doce para adulto? Não, para adulto então você vai pôr gosto de café, menta, que são coisas mais fortes. O alvo dele morango, são as framboesa, e aí, menta. Por que o alvo são as crianças, vocês sabem? O cérebro da gente se matura até 21 anos de idade. Então, ou seja, eu não tenho uma maturação cerebral enquanto eu não completar 21 anos de idade. Por isso que a indústria bate tanto no álcool e nas drogas antes disso. Porque se eu pego um menino de 14, 15 anos de idade, começa a fumar e beber, você viciou pro resto da vida. A chance de você não ser dependente no futuro é muito menor. Quer dizer, a chance de eu conseguir que você pare de fumar é menor. Então eu preciso alertar esses jovens e falar, então vai adiando, vai adiando. O ideal é você fumar nunca. Mas uma pessoa que começa a fumar com 30 anos de idade, com 25, é diferente de um jovem que começa a fumar com 13, 14. Não, é interessante, sabe o quê? Que também você perguntou assim, mas eu não vejo vantagem do cigarro. Só que, por tudo que a gente passou e pelo mundo que a gente está inserido, né, uma sociedade imediatista, muito mais ansiosa, com crianças muito mais ansiosas, é algo que tira muita ansiedade, assim como descontar na comida. Então tem gente que desconta na comida, tem gente que desconta o quê? No cigarro, tem gente que vai descontar onde? No cigarro eletrônico, porque melhora demais a ansiedade, é uma muleta para aquela pessoa. Porque tem nicotina. Porque tem nicotina. E aí fica muito mais fácil a gente ter. Que libera dopamina, que é o hormônio bom, e aí você vai falar assim, nossa, mas eu tô mais calmo, e na verdade você não tá, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, mas naquele momento que você tá usando, você tem uma sensação de que você tá melhor do que antes. E é silencioso, né? O que aumenta, por exemplo, na questão cardiovascular, o que tem lesão de endotélio, são lesões que são silenciosas. Você só vai ver na hora que você infartar, ou na hora que você tiver um AVC. Então, assim, aquela sensação de bem-estar que o cigarro te traz, momentânea, ela é muito melhor e muito mais prazerosa para aquela pessoa. E como são 6 segundos, aí você quer cada vez mais daquilo. E aí por isso você vai viciando, né? E esse cigarro eletrônico, ele nasceu inspirado no narguilé. Isso. Ele nasceu inspirado no narguilé. Tanto que os HUD, né, que a gente já está na 4ª geração de cigarro eletrônico. A 3ª geração, mais ou menos, era que imitavam o narguilé, porque aí a hora que você fumava, que é essas rucás, esses casos, a fumaça que você sai é enorme, né? Então, assim, eu fui num casamento, eu juro pra vocês. Eu acho que só não fumava eu e meu marido. Da geração de 30 anos pra... Porque a gente já tá quase na casa dos 50. Da geração de 30 pra baixo, só eu e ele não fumávamos. Todo mundo fumava, todo mundo esbaforava. Os velhos não, né? Os coitados dos velhos, depois dos 50, ninguém fumava. Mas de 30 a 50... Fumava de tabela, que a gente fala, a gente fumou de tabela. E, assim, nas fotos do casamento, a gente foi ver o álbum dela, tem a foto do noivo fumando dela. Aí eu falei, que horror, que fotos horrorosas, assim. E eles achando bonito aquela fumaça toda. É porque é o hábito, né? O efeito. E uma coisa bacana que você falou, Rogéria, com relação à ansiedade. Eu fui numa aula... que a Unimed patrocinou semana passada, a doutora Maria das Graças, maravilhosa, sobre o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Eu fiquei horrorizada. No passado, até uns 20 anos atrás, de cada 100 crianças, 2, 3, no máximo 10 tinham um transtorno de espectro autista. Agora, nessa nova geração de tablet, onde os pais não têm tempo para criança e você designa para a rede social educar o seu filho, de cada 100 crianças, 44 podem ter. É um número muito alto, 44%. Você imaginar que numa escola do seu filho, que tem 40 meninos, pelo menos 2, 3 vão ter... E é visível isso, né? A gente consegue notar isso nas escolas, o tanto, até nos nossos amigos. Era raro você ter alguém na família, um amigo, com um espectro autista, e hoje não. Isso é cada vez mais comum. É igual o cigarro estava perdendo a força, a gente quase não via fumante, de repente ele vem com uma força total, o quê?
no cigarro eletrônico, vendendo a ideia de que é um vaporizador. Até a gente, quando foi lançado, o desconhecido é uma coisa assim, você não tem trabalho, você não sabe o que é. A gente ia para as aulas, a gente ficava preocupado com metal pesado, porque pulmão não foi feito para inalar nada, a não ser seu aerosol mesmo de remédio, quando necessário. A gente duvidava que não ia causar, mas assim, como é que a gente ia argumentar se não sabia o que tinha ali dentro? Agora, depois de tantos anos, e a indústria ainda bate na tecla que não faz mal nenhum. É uma briga muito injusta que a gente, né, tem vivenciado na área da saúde. E como o CRM, como a Sociedade de Pneumologia, Pediatria, o que tem se feito, o que vai se fazer para evitar que isso aconteça? Porque é muito mais difícil estar do lado de cá e falar para a pessoa não vai fumar, não faça isso porque vai te fazer mal. E para causar esse entendimento no adolescente, como é que vocês têm atuado? Então, na verdade, o que a gente tem proposto para as escolas é palestras, conscientização desses jovens, tentar fazer uma coisa mais para o público jovem. Né? A gente tem feito lives na Sociedade Brasileira de Pneumologia, na Goiânia também. A gente tem feito ação, então, nas escolas. E as sociedades se uniram no objetivo delas é alcançar a Anvisa, porque a Anvisa é feita de seres humanos. E aí existem pessoas que podem se corromper ou não lá dentro, a gente não sabe. Mas, infelizmente, o que a gente quer? Sensibilizar a comunidade e justamente o órgão regulador, que é a Anvisa, para não legalizar o cigarro. Então a gente ainda está naquela fase onde todas as sociedades estão mostrando de forma técnica e científica que o cigarro eletrônico é um cigarro normal, só que ele não tem tanta substância, mas já tem 80 catalogadas. Então, em termos de sociedade, esse Conselho Federal é conscientizar os jovens e proibir definitivamente o cigarro eletrônico no Brasil, mas fiscalizar, já que a gente consegue comprar qualquer hora. Em ambientes fechados, em escolas... Ambiente fechado, escola, voo, proibir, igual é o cigarro convencional. Tratar o cigarro eletrônico como cigarro convencional, mas proibir a venda no Brasil, que é o que a gente quer. A primeira coisa é uma mudança de mentalidade, né? Não só dos filhos, dos adolescentes, mas nossa como pais também. Porque muitas vezes os pais nem sabem disso, acham que o filho está fumando. Não, mas é mais tranquilo do que um cigarro convencional, ele não é tabagista. Então, trazer essa consciência para o lar de que realmente é um cigarro que faz mal e que vicia, como qualquer outra substância, faz parte. E é bacana a gente trazer isso aqui na televisão para as pessoas também, para atingir um número maior. E é muito triste a gente, como pai, seu filho está fumando escondido e você não sente o cheiro, você não tem aquele odor horroroso. É uma maneira fácil de esconder porque dos você, pais, né? Coitado, tem pai e mãe que não tem acesso a nada. Então você achou ali parece um pendrive, o menino fala, não, é pro meu trabalho. O pai não vai saber, porque não sei se vocês viram, a gente tá na 4ª geração, mas em termos de formato, tem um monte. Tem um que parece até um liquid paper, tem um que parece um pendrive, e ela fez justamente o que eu vi era esse, era um pendrive, é desse tamanhozinho assim, ó, você coloca em qualquer lugar, e realmente como não dá cheiro, é muito mais fácil você viciar, muito mais fácil você enganar o pai e a mãe, porque quando você chega com o cheiro em casa de cigarro, o pai e a mãe, você tava fumando? Sabe você na sentiu hora. o cheiro, esse não dá cheiro. É morango, algodão doce, são mais de 60 mil substâncias, e isso, o propileno glicol, que foi usado para a área alimentícia, você não sabe o que vai fazer no pulmão desse indivíduo, igual a Rogéria citou, a longo prazo, daqui 10 anos, daqui 15 anos. E se você não tiver uma doença mais grave, como o EVALI, porque você está comprando uma coisa que você não sabe quem produziu, o que tem lá dentro, pode explodir na sua boca, pode ser uma substância cancerígena que você está usando a longo prazo. Então, a gente não sabe, assim, a curto prazo é isso, a longo prazo, enfisema pulmonar, bronquite, asma e várias outras doenças cardiovasculares. Doutora, recentemente eu vi uma colocação muito interessante a respeito de rinite e sinusite. Por isso eu fiz a pergunta para a senhora. Para você, né? Uma menina tão mais nova, tão mais linda. Porque a rinite e a sinusite, ela impede a refrigeração do líquor cerebral. Que o ar que refrigera realmente entra pelo nariz e vai lá para os seios da face e daí mantém a refrigeração do líquor. E a não refrigeração do líquor causada pelas as inflamações, né, seja do sinusite, a rinite, etc., a longo prazo favorece a formação do ELA, Parkinson e Alzheimer. Ou seja, se escapar do AVC, se escapar do infarto, se escapar do câncer, lá na frente não escapa das doenças degenerativas mentais. E foi bom você ter tocado nesse assunto, porque já tem visto que os adolescentes que estão fumando, eles têm mais déficit de atenção, eles têm mais alteração de memória. Então, na verdade, a curto prazo, isso já foi documentado. Está prejudicando a capacidade respiratória dele. Né? Se ele não respira bem pelo nariz, se não há uma boa troca gasosa a nível pulmonar,
ele não tem uma eficiência de sono, E não tem qualidade. E como a indústria é inteligente, por exemplo, esse menino chega no consultório do pediatra, a mãe pergunta, e ele fuma? Não, não fuma. Por quê? Porque ela não sentiu o cheiro, ela não viu, ou se ela viu, ele enganou. Então, assim, pra gente como classe médica e pais, a gente se preocupa mais ainda, e a indústria só quer isso, ela quer vender e fazer. Uma curiosidade para vocês, recentemente, já desde o ano passado, né, uma coisa nova, a indústria do tabaco comprou o remédio que a gente usa para enfisema pulmonar. Ou seja, ela causa o enfisema pulmonar e ela é dona do remédio. Entendeu? Então tá tudo certo. Ela causa, ela ganha, irritação e ela causa... Ela ganha duplamente. Ela ganha porque ela tem, na verdade, a patente agora do remédio é dela, e ela causa, o cigarro causa enfisema pulmonar. Ou seja, ela tá cada vez mais rica. E assim ela vai enganando as pessoas, ludibriando, comprando os blogueiros, comprando os artistas, e a gente vai vendendo essa ideia de que não faz mal. E o interessante, sabe o que é, Eudécio? Por exemplo, nessa faixa etária dos 12 aos 16, 17 anos, normalmente é uma faixa etária que os filhos não adoecem muito. Então, normalmente você não leva ao pediatra, se tem algum problema você leva ou no otorrino, né, ou em outra especialidade. Mas é uma faixa etária que normalmente não se adoece. Então, é uma faixa etária muito mais fácil de você adquirir um vício. Porque você não leva... Não vai manifestar, né? Não vai manifestar. Exatamente, não vai manifestar. Interessante também a falta de esclarecimento. No início desse ano, eu acredito, eu fui num evento, numa festa, onde haviam 2 colegas, né, 2 médicos jovens, eu acredito que não tinha aí 30 anos, ou se tiver por volta de 30, né, porque é por volta disso aí, 30 e poucos anos, fumando com o maior prazer, e assim, você percebe que o prazer e o status que aquilo confere, né, ele fazia com a boca tão boa, mas tão boa, né, que eu olhava aquilo e falei, bom, médico, fazendo com esse prazer tão grande, isso deve ser bom, né, mas mesmo assim, para mim, não me convenceu, porque continua sendo cigarro. Eu só não sabia que fazia tão mal quanto você está falando pra gente agora. E essa é a maior preocupação que a gente tem atual. Porque, assim, se você perguntar pra ele assim, você fumaria um cigarro convencional? De jeito nenhum. Mas tá fumando um cigarro eletrônico. E o cigarro eletrônico, o slogan agora é esse, cigarro eletrônico é cigarro. Então ele tá prejudicando, ele tá no ambiente fechado, você poderia chamar o segurança e falar assim, ó, manda ele apagar. E não tem nem como apagar, porque não é apagado, mas manda ele desligar. Então, assim, mas a indústria, isso que ela postou. Eu tenho primos que nunca fumariam na vida, fumam cigarro eletrônico, antes dos 30 anos de idade. Começaram agora, e aí eu falo, pô, não, só na balada, fumo de vez em quando. Não pode, não compra essa ideia, porque você vai ficar viciado em nicotina e para largar no futuro é mais difícil. Não, quando eu quiser eu paro. Não para, porque cada vez mais vai ter mais nicotina. Dependendo do cigarro que você compre, se ele tiver 5 a 7% de nicotina, equivale a mais ou menos quase 15 cigarros. Se o cigarro que você está fumando tiver 7% de nicotina, ele equivale a uma carteira de cigarro, que são 20 cigarros. Ou seja, você está com aquele cigarro, só dando suas baforadas, e você nem sabe quantos cigarros correspondem a um cigarro convencional. É a alta taxa de nicotina. Porque normalmente quando você fuma, você fica de olho, né? Não, eu fumei um maço dia. O fumante, ele sabe quanto ele fuma. Como eu lido muito com doença arterial crônica, né? Normalmente são causadas por tabagistas, né? Então, assim, ele sabe quanto ele fuma. Não, eu fumo 2 maços, eu fumo um maço. Nesse caso, a pessoa não sabe o que ela tá fumando, não tem a menor ideia do que tá entrando. E as casas também de narguilé, elas aumentaram demais aqui em Goiânia. Cada esquina, você vê uma casa dessas e a propaganda são sempre mulheres lindas, com corpos, né, incríveis, os homens também. E o pior é que é bonito, né, o narguilé, aquelas vasilhas. Sim, exótico aquilo, né? E o narguilé vale um programa também, porque o narguilé ainda causa tuberculose, porque você divide, eu divido, a Rogéria vai pro meu marido, vai pro dela. Eu com ela, eu com ele, nós por cima, nós por baixo, é tudo assim, né? Ninguém troca pipeta, todo mundo acha que aquela pipeta tá limpa, porque você fala, ninguém tem doença, vamos lá, igual um copo, tirar um copo, um talher, né? Então, assim, tuberculose aumentou, herpes, ou seja, dá uma aula de narguilé também. Dá um outro programa de narguilé, né? Não, vamos fazer um outro programa de narguilé. E com relação a essas casas, porque daí tem o narguilé, aí tem o cigarro eletrônico, tem o cigarro convencional, é muito mais fácil de você utilizar essas substâncias nesses locais. Tem alguma política pública para isso, você sabe? Ainda não tem, mas a nossa ideia é essa, que desde que tem, essas casas poderiam ser fechadas, né? Proibidas, já que você não é legalizado no país, você não pode deixar essas casas funcionando a bel prazer, assim como o jogo de azar, né, que tá legalizando ou não, mas assim, por enquanto o ideal seria fechar, mas existe muito lobby e dinheiro envolvido. Tem muito dinheiro envolvido.
É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, porque essa nossa reportagem, essa nossa conversa com a doutora Daniela Campos foi justamente para nos alertar como pais e para alertar você também que está em casa, né? Fique de olho nos seus filhos, fique de olho nos adolescentes, principalmente porque, como a doutora Daniela mesmo disse aqui, é muito mais fácil de se viciar quando jovem. Não é mesmo, doutora Daniela? Obrigada, viu? Obrigada, pela presença. foi Nossa, ótimo. foi ótima entrevista, adorei. Foi ótimo. Doutora, Contem sempre obrigado. com a gente. Eu confesso que eu não imaginava nunca isso. E graças a Deus eu não Não é? convivo com esses É. universos, nesses Mas ambientes a gente assim. vai conviver, porque a gente tem adolescente, Mas cada né? vez você está Sim. mais perto, né? E é uma Eu tristeza. você não tá podia tão, imaginar que fizesse Você tá tão tão mal perto, assim. não sabe o tanto que faz mal. É, com certeza. E que vocês tenham essa consciência que obviamente, né, os pais amam seus filhos e não permita que a sua ausência enquanto pai, enquanto mãe, ignore, né, um risco que pode estar muitas vezes dentro da sua própria casa, né? Porque às vezes, uma vez que tenha esse cigarro, às vezes fuma em casa mesmo, né? Pelo fato que não tem cheiro algum. Fuma em casa né? mesmo. Ok. É isso aí, gente. Logo, logo estaremos de volta aqui com muito mais só pra você. Aguardem, não saiam daí. Bom, pessoal, vocês viram que a gente está sempre trazendo conteúdos incríveis para vocês. Essa é a missão do programa Papo Saudável. Você pode rever essas e outras entrevistas no nosso canal do YouTube, @programa Papo Saudável, e no nosso canal do Instagram, @programa.paposaudável. É isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.